tá ficando escondido. Agora sim eu vou escorrer a água da batata e começar a fazer esse purê cremoso. O ideal... Papa Francisco, em seus últimos momentos de vida, também pediu que os esforços para a construção de uma paz duradoura na Ucrânia continuassem. A gente está, inclusive, agora em rede pela tela da Band para dizer que o Vaticano confirmou, no começo da manhã desta segunda-feira, a morte do Papa Francisco. Eu vou chamar agora a nossa correspondente diretamente da Europa, Sônia Blota, que tem mais informações e vai nos atualizar dessa confirmação vinda do Vaticano da morte do Papa Francisco nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Sônia, com você. Olha, uma tristeza para todos nós, a Europa recebe com tristeza, o mundo inteiro. Era um Papa extremamente carismático e ninguém esperava esse anúncio no dia de hoje. E eu digo por que não esperava. A morte que aconteceu às 7h32 da manhã no horário local do Vaticano, confirmado pela Santa Sé. Ninguém esperava porque ontem a aparição dele surpresa e a bênção mostrava essa ligeira recuperação de que os médicos estavam falando. Desde que ele teve a alta no Hospital Gemelli, o Papa Francisco teve um compromisso de ficar em convalescência 2 meses na Casa Santa Marta, concluindo os tratamentos. Mas o Papa fez aparições surpresa, pelo menos 3 delas, e aparecendo inclusive no domingo de Páscoa, que era uma incógnita, porque os médicos pediam que o Papa Francisco ficasse longe das multidões nesse momento e que também não recebesse visitas. Mas ele recebeu, inclusive, o vice-presidente americano J.D. Vance, recebeu também o rei Charles e a rainha Camila na semana passada. E também ele fez alguns périplos aí pela Capela de São Pedro, visitando pessoas, se deixando fotografar e mostrando que estava aí ano do jubileu. 2025 é o ano do jubileu católico, que é um ano muito importante na fé, que acontece a cada 25 anos. E o Papa Francisco queria participar ativamente desse ano do jubileu, e inclusive ele tinha um sonho, que era canonizar o santo Carlo Acutis, que vai ser agora no dia 27 de abril, que é conhecido como Santo Millennium, um santo da internet. Ele que morreu em 2006 e que Francisco beatificou e seria canonizado. Na verdade, ele será canonizado não mais pelo Papa Francisco, e a gente não sabe se por conta da morte do pontífice isso vai alterar nas datas, inclusive no jubileu, que provavelmente vai acontecer. O que vai, nesse momento, a Santa Sé se reúne para uma entrevista coletiva aos jornalistas, incluindo a causa mortes do Papa. Muito provavelmente deva ter sido algo relacionado ao coração, já que a parte da respiratória do Papa, ela não ia nada bem, mas o Papa já tinha uma idade avançada, com 88 anos, e realmente com a saúde muito debilitada. Então a gente espera o pronunciamento do porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, para dar mais detalhes a respeito do falecimento do Papa Francisco. De qualquer forma, as manifestações dos líderes pelo mundo todo já começaram. Aqui na França, o presidente Emmanuel Macron lamentou uma figura tão carismática e um homem tão importante ter falecido. Já tem manifestações da Alemanha, vários líderes começam a se manifestar nas redes sociais nesse momento. E, infelizmente, uma grande tristeza para o Brasil. Era um Papa muito querido, era o Papa considerado o Papa da abertura, um Papa com aquele jeito nosso, né? Um Papa sul-americano, um Papa argentino. Desde o século VIII não se tem um Papa não europeu. E um Papa italiano já tem algum tempo, porque Karol Wojtyła, que era polonês, depois entrou Joseph Ratzinger, que era alemão,
E que era o Papa Bento XVI, o Papa Bento XVI, ele renunciou, né? Então foi um conclave diferente, porque foi um conclave de 2 papas. E ele já queria que fosse Francisco, ele já queria essa abertura para um papa sul-americano, um papa africano, e aí sai Jorge Mário Bergoglio, argentino, jesuíta, e que escolhe o nome de Francisco, porque quando um papa escolhe o nome de um santo que se identifica, ele já diz mais ou menos como vai ser o legado de seu pontificado. E foi um legado aí de abertura, um legado de popularidade. Wojtyła também era assim, né? O Papa João Paulo II, mas ele era considerado o Papa viajante. O Papa Francisco não, ele era o Papa do povo. Então, é alguém que vai deixar aí uma lacuna muito grande, especialmente nesse momento geopolítico que a gente vive, com uma guerra na Europa, com bombardeios na faixa de Gaza, e, enfim, todo esse jogo de xadrez que acontece nessa movimentação de mundo comercial. O Papa Francisco, ele sempre tinha uma palavra e se envolvia em absolutamente todos os assuntos. Então, não combinava com ele, quando falavam que o Papa ia renunciar, não combinava muito com ele, sabe? Ele era uma pessoa que precisava levar a palavra. Então, ele, mesmo no hospital, mesmo quando estava internado no Gemelli, que correu risco de vida 2 vezes, ele nunca deixou de se comunicar com os seus fiéis e nunca deixou de se comunicar com o mundo. Ele, mais do que um líder católico, ele era um líder mundial. Ele se colocava nessa posição e ele era muito ouvido, não só como líder da Igreja Católica, como chefe do Vaticano, mas como uma pessoa com muita lucidez num mundo complicado que é esse que vivemos. E a gente continua, né, com essa transmissão, com essa cobertura especial também pela tela da Band, após essa confirmação do Vaticano, às 7h32, horário local, horário de Roma, da morte do Papa Francisco. E é justamente isso, né, Sônia? Papa que sustentava que a Igreja Católica deveria ser mais aberta, mais acolhedora. Papa Francisco que não se afastava, que não se mantinha ausente dos temas, né, que viravam assuntos mundo afora. Inclusive na missa deste domingo, a missa de Páscoa, né, o Papa chegou a pedir esse cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, dizendo que a situação no território era dramática, deplorável. Também pediu que os esforços, né, para a construção de paz na Ucrânia continuassem, né, uma paz duradoura, ou seja, um líder da Igreja Católica que não se esquivava dos assuntos, né, que eram destaque mundo afora, né? Uma grande lacuna, uma grande tristeza nesse sentido, até porque ele desafiava com aquele sorriso largo no rosto a ala mais conservadora da Igreja Católica, aquela que não queria tanta abertura, e os convencia. O Francisco, ele tinha um carisma não só para com os fiéis, mas também dentro do seu próprio pontificado. E se você reparar que desde 2013, né, quando ele assumiu o trono de Pedro, como a gente diz, ele já foi colocando também cardeais e bispos coerentes com esse seu pensamento, que é a igreja para todos, é uma igreja de abertura, é uma igreja de acolher. Então, essa é a mensagem de Francisco. E isso foi desde o começo. Ele fez uma pausa. Quando Bento XVI, só para a gente contextualizar um pouquinho, quando Bento XVI renunciou, ele não aguentou com a avançada idade que estava, tantos escândalos de pedofilia. Naquele momento, a igreja vivia, em 2013, os escândalos de pedofilia pelo mundo todo. E Francisco abraçou a causa, não só do pontificado, mas também de acabar com esse tipo de escândalo, esse tipo de conduta. E muitos começaram a ser afastados, presos, enfim, houve uma verdadeira, entre aspas, caça às bruxas nesse sentido. Claro que isso foi um processo grande, e Bento XVI se afastou, se tornou Papa Emérito, e Francisco aí na frente do comando da Igreja Católica. Mas aí o que acontece? Francisco, paralelamente, já foi colocando a marca de seu pontificado, que era justamente essa inclusão, essa abertura da Igreja para todos. Falar para outras comunidades, como, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, que era algo que a Igreja não mexia muito, não tocava muito no
assunto. Francisco tocava, Francisco queria que a igreja fosse de todos. Olha, morre um grande papa, morre um grande líder, morre um grande homem. Com certeza, assim, a tristeza que se espalha agora pelo que todos nós sentimos é independentemente da religião, é independentemente de você ser católico, de você ser judeu, de você ser islâmico, de você não ter religião, de você ser budista. O Francisco é um personagem histórico que deixa um legado, que deixa saudade e vai com certeza deixar uma grande lacuna, principalmente nesse ano aí com tanto embaraço geopolítico. E é exatamente isso, Sônia. O Papa Francisco, ele era um líder, né, da Igreja Católica, mas que tinha essa abertura, esse acesso, né, às pessoas que tinham outras religiões, justamente pela sua popularidade, né, pela sua forma de levar, né, a imagem, o que representava, né, o que representa a Igreja Católica, né? Ele que teve aí uma vida pública marcada justamente por essa abordagem menos formal do que seus antecessores, Papa que ganhou esse destaque também por essa questão da humildade, da preocupação com os pobres. E algo que chama a atenção, inclusive, Sônia, é que ele escolheu, né, o Papa Francisco, morar na casa de hóspedes, em vez de ocupar, inclusive, os aposentos, né, papais do Palácio Apostólico, né, Sônia? Porque ele fala que um homem tem que ser humilde perante Deus e ele, pessoalmente, não precisava de tanto luxo assim. Francisco dormia numa cama de madeira, com um colchão duro, e ele foi curioso, agora a gente lembra dele porque o Papa era extremamente carismático e bravo como bom argentino, mas aquele bravo com sorriso no rosto, sabe? Aquela coisa da bronca, assim, não quero nada dessas coisas. E ele ficou muito ressabiado quando tiveram que trocar essa tradicional cama de madeira por uma cama de hospital. Afinal, ele estava em convalescência e precisava dessa cama de hospital, até por causa das posições, tossindo muito, precisava, sabe, aquela cama de hospital que ela, enfim, ela molda, né, de acordo com o paciente. Ele falou, não, eu quero dormir na minha cama. Ele queria dormir na cama dele. E isso foi o Matteo Bruni que nos contou na sala de imprensa, mas aí aos poucos os médicos iam acalmando. Olha, para deixar este Papa amarrado num quarto era muito difícil. Então algumas concessões foram feitas nessas aparições. Ele foi ver presos na cerimônia do lava-pés. Ele se deixou ser entrevistado em entrevista coletiva, com vários microfones e sem máscara. Ele não estava nem aí, mas os médicos falaram que ele estava em condições e boa disposição para fazer isso, né? Então, assim, vendo que essa morte às 7h32 da manhã provavelmente não foi algo que pegou uma outra infecção respiratória, pegou bactérias porque saiu. Enfim, foi o curso natural das coisas. Eu acredito que o Francisco já sabia que ele estava numa idade avançada com uma doença difícil e quis cumprir até o fim a função dele como Papa, como o grande Papa que foi. Esse vai entrar aí para a galeria dos mais populares, se não o mais popular. Cumpriu sua missão ativamente, né? Até o último minuto, até o último digamos suspiro. assim, porque ontem, inclusive, né, no domingo, ele fez, então, realizou essa missa, né, a missa de Páscoa, aí, Deus fez o seu discurso, na verdade. Agora, Sônia, são 5h38 aqui no Brasil, comecinho aí da manhã de segunda-feira, aqui nos estados brasileiros, né, em alguns estados brasileiros, visto que aqui no Brasil também temos fuso horário. E essa vai ser uma notícia confirmada aí pelo Vaticano que vai pegar ainda muitos fiéis, muitos católicos, principalmente de surpresa nessa segunda-feira, né? Estamos vindo aí desse período de Páscoa, né, e agora a gente começa a semana então com essa notícia que o mundo não queria, né, ter de enfrentar. Principalmente depois, né, desse período aí de Páscoa, em que a fé das pessoas está mais aflorada, né, o contato das pessoas, dos fiéis, dos católicos, com essas questões espirituais, né, ficam mais aí sensíveis. E aí a gente começa a semana com essa notícia, né, que o mundo não esperava, que o mundo não queria, que é essa confirmação da morte do Papa Francisco às 7h32 no horário local, né, Sônia?
Leandro, você sabe, eu vou ser muito sincera com você. A gente esperava em algum momento, por conta da saúde frágil, o fato dele não ter a parte superior do pulmão direito, dele estar num tratamento muito difícil, mas quem viu o Papa ontem na Praça de São Pedro e dando cavalo de pau com o Papa... Gente, é inacreditável que, assim, a gente não imaginava o dia seguinte. A gente imaginava um dia, quem sabe 2 meses, algo durante o ano, mas não na manhã da segunda-feira acordar com essa notícia muito triste. Então a gente aguarda ainda a Santa Sé para falar a respeito da causa mortis, né? Mas a gente mais ou menos imagina que foi repentino, não do sentido que todo mundo sabia que ele estava doente, mas não que morreria essa manhã. São essas é o que eu posso te dizer agora, Leandro, na minha sensação. Com essa evolução, né, embora assim, uma evolução lenta, mas que a gente pode dizer que foi do 8 ao 80 de ontem para hoje, né? Porque a gente não esperava que isso fosse acontecer hoje, visto que a gente vem acompanhando da evolução de saúde do Papa, embora reforçando lenta nos últimos dias, a gente não esperava, o mundo não esperava por essa notícia nessa segunda-feira, Sônia. Exatamente, Leandro, porque pensa comigo, estava bem, estava fazendo as aparições, apareceu ontem no Urbi et Orbi, depois na Bênção da Paz, para a emoção de milhares de fiéis, que estava a Praça São Pedro lotada, né? Não só pelo domingo de Páscoa, mas também porque é o ano do jubileu. Esse é o ano em que um Papa trabalha o dobro, e ele nunca quis largar de trabalhar. Esse foi o grande desafio dos médicos. Os médicos falavam: o senhor precisa descansar, o senhor precisa ficar aquele, não, eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer. Então, até do Hospital Gemelli, fizeram uma espécie de um anexo de um escritório para que ele pudesse fazer, despachar, assinar. E muita gente duvidou, não, será que é o Papa mesmo que está trabalhando? Não, era ele, só que ele não podia aparecer. Aí, no momento que foi a aparição na janela, um pouquinho antes dele ter alta, aí as pessoas falavam, nossa, realmente o Papa Francisco estava trabalhando. Aí foi para o Vaticano, a convalescência, 2 meses, não pode aparecer em público, não pode receber pessoas. Ele fez tudo o contrário, ele recebeu pessoas, ele apareceu em público e ontem participou ativamente do domingo de Páscoa com a sua saúde fragilizada. O que se esperava, a partir do momento que ele foi para a Casa Santa Marta, é que se o tratamento não fosse, se ele não, o organismo dele não desse resposta ao tratamento, seria aquela coisa, vai para o hospital de volta, fica com mais oxigênio, liga o alto fluxo de oxigênio, né, que ele dormia de vez em quando por causa da dificuldade. Agora, acordar com a notícia da morte do Papa Francisco é uma tristeza para o mundo todo. Isso aí, uma notícia que comove o mundo inteiro. A gente está acompanhando aí imagens ao vivo da agência Reuters, da Praça de São Pedro. Fiéis começam a chegar, então, com essa movimentação aí na Praça de São Pedro, após esse anúncio do Vaticano confirmando a morte do Papa Francisco às 7h32, horário local. Muitos fiéis ainda em outras partes do mundo, né, vão começar aí seu dia, vão começar aí sua segunda-feira, né, vão tomando aí conhecimento dessa confirmação da morte do Papa Francisco. E agora a gente acompanha o momento exato da confirmação da morte do Papa Francisco. E aí são as imagens, né, dessa confirmação, né, que ocorreu às 7h32 em Roma, né, pelo horário local. É uma notícia que, como a gente vem aí enfatizando, o mundo não esperava, visto toda a evolução, embora lenta, do estado de saúde do Papa, né, após a internação, por todo aquele quadro de complicações respiratórias que ele passou enquanto esteve internado no Hospital Gemelli, em Roma. E aí, o Papa Francisco, que participou da missa deste domingo aí na Praça de São Pedro, a missa de Páscoa. E nessa segunda, então, o mundo foi pego de surpresa por essa notícia, né? A morte, então, do Papa Francisco, que foi o primeiro bispo, reforçando aí, nascido na América, e o primeiro pontífice do Hemisfério Sul. Papa Francisco, que nasceu e foi criado aí fora da Europa, em Buenos Aires, na Argentina, foi, então, o primeiro Papa a usar o nome de Francisco e o primeiro pontífice
não europeu em mais de 1.200 anos. A gente agora encerra a nossa transmissão também pela tela da Band. Mais informações, então, vocês vão acompanhando aí ao longo da nossa programação. Aqui na Band News, a gente continua A gente acompanha, então... Maestro, dice... Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que a presença de Deus está na nossa casa, a presença de Deus está no nosso caminho, está no nosso trabalho, está em todas as áreas da nossa